A nuvem sobre o santuário e carteaus em a segunda carta. É necessário, meus caríssimos irmãos no Senhor, dar-vos uma ideia pura da igreja interior, desta comunidade luminosa de Deus, que está dispersa através do mundo, mas que é governada pela verdade e unida pelo Espírito. Esta comunidade da luz existe desde o primeiro dia da criação do mundo, e sua existência permanecerá até o último dia dos tempos. Ela é a sociedade dos eleitos que distinguem a luz nas trevas, separando-a em sua essência. Esta comunidade da luz possui uma escola na qual o próprio Espírito de sabedoria instrui aqueles que têm sede de luz, e todos os mistérios de Deus e da natureza são conservados nesta escola pelos filhos da luz. O conhecimento perfeito de Deus, da natureza e da humanidade, são os objetos do ensinamento desta escola. É dela que todas as verdades vêm ao mundo, ela foi a escola dos profetas e de todos aqueles que procuram a sabedoria, e é somente nesta comunidade que se encontra a verdade e a explicação de todos os mistérios. Ela é a comunidade mais íntima e possui membros de todo o universo, eis as ideias que se podem ter dela. Em todos os tempos, o exterior tinha por base um interior do qual não era mais do que a expressão e o plano. Assim é que, em todas as eras, existiu uma assembleia íntima, a sociedade dos eleitos, a sociedade daqueles mais capazes para a luz e que a procuravam. Esta sociedade íntima era chamada de santuário interior ou a igreja interior. Todos os símbolos, cerimônias e ritos que possui a igreja exterior, correspondem à letra da qual o Espírito e a verdade se acham na igreja interior. Portanto, a igreja interior é uma sociedade cujos membros estão espalhados por todo o mundo, mas ligados intimamente pelo espírito do amor e da verdade, ocupada sempre na construção do grande templo para a regeneração da humanidade, pela qual o reino de Deus há de se manifestar. Esta sociedade reside na comunhão daqueles que estão mais aptos para receber a luz, ou dos eleitos. Estes eleitos estão unidos pelo Espírito e a verdade e o seu chefe é a própria luz do mundo, Jesus Cristo, o eleito da luz, o mediador único da espécie humana, o caminho, a verdade e a vida, a luz primitiva, a sabedoria, o único meio pelo qual os homens podem retornar a Deus. A igreja interior nasceu logo após a queda do homem e recebeu de Deus, imediatamente, a revelação dos meios pelos quais a espécie humana caída seria reintegrada na sua dignidade, e libertada da sua miséria. Ela recebeu o depósito primitivo de todas as revelações e mistérios, ela recebeu a chave da verdadeira ciência, tanto divina como natural. Mas quando os homens se multiplicaram, a fragilidade e fraqueza inerentes à espécie impuseram um culto exterior para ocultar a sociedade interior e encobrir pela letra o espírito e a verdade. Porque a coletividade, a multidão, o povo, não eram capazes de compreender os grandes mistérios interiores e constituiria um perigo demasiado grande confiar o mais santo aos incapazes, encobriram as verdades interiores nas cerimônias exteriores e sensíveis, para que o homem, pelo sensível e o exterior que é o símbolo do interior, se tornasse gradativamente capaz de aproximar-se mais das verdades internas do espírito. Mas a essência sempre foi confiada àquele que, no seu tempo, tinha mais aptidões para receber a luz, e somente esse era o possuidor do depósito primitivo como sumo sacerdote do santuário. Quando se tornou necessário que as verdades interiores fossem simbolizadas nas cerimônias exteriores, por causa da fraqueza dos homens que não eram capazes de suportar a vista da luz, o culto exterior nasceu, mas ele foi sempre o tipo e o símbolo do interior, quer dizer, o símbolo da verdadeira homenagem feita a Deus em espírito e verdade. A diferença entre o homem espiritual e o homem animal, ou entre o homem racional e o homem dos sentidos, obrigou as formas exterior e interior. As verdades internas ou espirituais manifestaram-se envoltas em símbolos e cerimônias, para que o homem animal ou dos sentidos pudesse despertar e ser conduzido pouco a pouco, às verdades interiores. Portanto, o culto exterior é uma representação simbólica das verdades interiores, das verdadeiras relações do homem com Deus antes e após a queda, no estado da sua dignidade, da sua reconciliação e da sua mais perfeita união. Todos os símbolos do culto exterior estão construídos sobre estas três relações fundamentais. O cuidado do exterior era a ocupação dos sacerdotes, e cada pai de família estava, nos tempos primitivos, encarregado deste ofício.
As primícias, os primeiros dos frutos e as primeiras crias dos animais eram oferecidas a Deus, os primeiros simbolizando que tudo o que nos alimenta e nos conserva vem dele, e os segundos simbolizando que o homem animal deve morrer para dar lugar ao homem espiritual e racional. A adoração exterior de Deus não deveria jamais separar-se da adoração interior, mas como a fraqueza do homem leva-o facilmente a esquecer o espírito para agarrar-se à letra, o Espírito de Deus despertou sempre, entre todas as nações, naqueles que tinham as aptidões necessárias para a luz, e serviu-se deles, como seus agentes, para espalhar por todo o mundo a verdade e a luz, segundo a capacidade dos homens a fim de vivificar a letra morta pelo Espírito e a verdade. Por estes instrumentos divinos, as verdades interiores do santuário eram levadas às nações mais longínquas, e modificadas simbolicamente, segundo os hábitos, capacidade de cultura, clima e receptividade. De maneira que os tipos exteriores de todas as religiões, os seus cultos, as suas cerimônias e os seus livros santos, em geral, têm quase claramente por objetivo as verdades interiores do santuário, pelas quais a humanidade será conduzida, somente nos devidos tempos, à universalidade do conhecimento da verdade única. Quanto mais o culto exterior de um povo permaneceu unido ao espírito das verdades interiores, mais a sua religião foi pura. Quanto mais a letra simbólica se separou do espírito interior, mais a religião se tornou imperfeita, até a ponto de degenerar entre alguns, em politeísmo. Quando a letra exterior perdeu completamente o seu espírito interior e não restou mais do que o cerimonial exterior sem alma e sem vida. Quando os germens das verdades mais importantes puderam ser levados aos povos pelos agentes de Deus, ele escolheu um povo determinado para erigir um símbolo vivo, destinado a mostrar como ele queria governar toda a espécie humana em seu estado atual, e conduzi-la à sua mais alta purificação e perfeição. Deus próprio deu ao seu povo a sua legislação exterior religiosa e, como sinal da sua verdade, entregou-lhe todos os símbolos e todas as cerimônias que continham a essência das verdades interiores e grandiosas do santuário. Deus consagrou essa igreja exterior em Abraão, deu-lhe os mandamentos por Moisés, e assegurou-lhe a sua mais alta perfeição pela dupla missão de Jesus Cristo, no princípio, vivendo pessoalmente na pobreza e no sofrimento, e depois pela comunhão do seu Espírito na glória do ressuscitado. Mas, como o próprio Deus deu os fundamentos da igreja exterior, a totalidade dos símbolos do culto exterior formou a ciência do templo, ou dos sacerdotes daqueles tempos, e todos os mistérios das verdades mais santas interiores tornaram-se exteriores pela revelação. O conhecimento científico deste simbolismo santo era a ciência de religar Deus ao homem caído, e daí a religião recebeu o seu nome como sendo a doutrina que liga o homem, separado e afastado de Deus, a Deus que é sua origem. Vê-se facilmente por esta ideia pura do nome religião em geral, que a unidade da religião está no santuário íntimo, e que a multiplicidade das religiões exteriores não pode jamais alterar nem enfraquecer esta unidade que é a base de todo o exterior. A sabedoria do templo da antiga aliança era governada pelos sacerdotes e pelos profetas. O exterior, a letra do símbolo, o hieróglifo, eram confiados aos sacerdotes. Os profetas tinham a seu cuidado o interior, o espírito e a verdade, e a sua função era de conduzir sempre os sacerdotes da letra ao espírito, quando lhes acontecia esquecer o espírito e agarrar-se à letra. A ciência dos sacerdotes era a do conhecimento dos símbolos exteriores. A ciência dos profetas era a posse prática do espírito e da verdade destes símbolos. No exterior a letra, no interior o espírito vivificante. Existia também, na antiga aliança, uma escola de sacerdotes e uma escola de profetas. A dos sacerdotes ocupava-se dos emblemas e a dos profetas das verdades que estavam encerradas sob os emblemas. Os sacerdotes estavam de posse exterior da arca, dos pães da proposição, do candelabro, do maná, da vara de Arão, e os profetas estavam de posse das verdades interiores e espirituais que eram representadas exteriormente pelos símbolos dos quais vimos de falar. A igreja exterior da antiga aliança era visível, a igreja interior era sempre invisível, devia ser invisível, e entretanto governar tudo, porque somente a ela estavam confiados o poder e a força. Quando o culto exterior abandonava o interior, caía, e Deus provava,
por uma continuidade das mais notáveis ocorrências, que a letra não pode subsistir sem o espírito, que ela somente é dada para conduzir ao espírito, tornando-se inútil e mesmo rejeitada de Deus, se abandona a sua finalidade. Assim como o espírito da natureza se espalha nas profundezas mais estéreis para vivificar, para conservar e para dar desenvolvimento a tudo que lhe é susceptível, assim também o espírito da luz se espalha no interior de todas as nações, para animar completamente a letra morta pelo espírito vivo. É assim que encontramos um Jó entre os idólatras, um Melquisedeque e Melquisedeque entre as nações estrangeiras, um José entre os sacerdotes egípcios, e Moisés no país de Mádia, como prova palpável de que a comunidade interior daqueles que são capazes de receber a luz, está unida pelo Espírito e pela verdade em todos os tempos e entre todas as nações. A todos esses agentes da luz da comunidade interior e única, uniu-se o mais importante de todos os agentes, o próprio Jesus Cristo, no meio do tempo como um rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os agentes divinos da antiga aliança não representaram senão as perfeições particulares de Deus. No decorrer dos tempos uma ação poderosa devia produzir-se que mostrasse de uma só vez o todo em um. Um tipo universal apareceu acentuando a completa unidade, abrindo uma nova porta e destruindo a numerosa servidão humana. A lei do amor começou quando a imagem emanada da própria sabedoria mostrou ao homem toda a grandeza do seu ser, revigorou-o de todas as forças, assegurou-lhe a sua imortalidade e elevou o seu ser intelectual para tornar-se o verdadeiro templo do Espírito. Este agente maior de todos, este Salvador do mundo, este regenerador universal fixou toda a sua atenção sobre esta verdade primitiva, pela qual o homem pôde conservar a sua existência e recobrar a dignidade que possuía. Em suas humilhações implantou a base da redenção dos homens e prometeu cumpri-la completamente por seu Espírito. Ele mostrou também em um perfeito esboço aos seus apóstolos tudo o que devia se passar um dia com os seus eleitos. Ele continuou a cadeia da comunidade interior da luz, entre os seus eleitos, aos quais enviou o Espírito da verdade, e confiou-lhes o depósito primitivo mais elevado de todas, as verdades divinas e naturais, em sinal de que eles não abandonariam jamais sua comunidade interior. Quando a letra e o culto simbólico da igreja exterior da antiga aliança, passaram em verdade pela encarnação do Salvador, e foram atestados em sua pessoa, novos símbolos se tornaram necessários para o exterior, que mostrassem segundo a letra, a realização futura ou integral da redenção. Os símbolos e os ritos da igreja exterior cristã foram dispostos segundo estas verdades invariáveis e fundamentais, e anunciaram coisas de uma força e importância que não se podem descrever, nem foram reveladas àqueles que conheciam o santuário íntimo. Este santuário interior permaneceu sempre invariável, ainda que o exterior da religião, ou seja, a letra recebesse no decorrer do tempo e circunstâncias, diferentes modificações, e se afastasse das verdades interiores, que são as que podem conservar o exterior ou a letra. O pensamento profano de querer atualizar tudo o que é cristão, e de querer cristianizar tudo o que é político, modificou o edifício exterior, e cobriu com as trevas e a morte o que estava no interior, a luz e a vida. Daí nasceram as divisões e as heresias. O espírito sofístico queria explicar a letra embora já tivesse perdido o espírito da verdade. A incredulidade levou a corrupção ao mais elevado grau, até se procurou atacar o edifício do cristianismo em suas primitivas bases, confundindo o interior santo, com o exterior que estava sujeito às fraquezas e à ignorância dos homens frágeis. Assim nasceu o deísmo que engendrou o materialismo e viu como uma fantasia toda a união do homem com as forças superiores, e por fim nasceu, parte pelo entendimento e parte pelo coração, o ateísmo, falta de crença em Deus, último grau de decadência do homem. Deísmo igual sistema ou atitude dos que, rejeitando toda espécie de revelação divina e, portanto, a autoridade de qualquer igreja, aceitam, todavia, a existência de um Deus, destituído de atributos morais e intelectuais, e que poderá ou não haver influído na criação do universo. No meio de tudo isto, a verdade permaneceu sempre inquebrantável no interior do santuário. Fiéis ao Espírito da Verdade que prometeu jamais abandonar a sua comunidade, os membros da igreja interior viveram em silêncio e em atividade real e uniram a ciência do templo da primitiva aliança ao Espírito do grande Salvador dos homens,
o espírito da aliança interior, esperando humildemente o grande momento no qual o Senhor os chamará, e reunirá a sua comunidade para dar a toda letra morta a força exterior e a vida. Esta comunidade interior da luz é o conjunto de todos aqueles que estão capacitados para receber a luz dos eleitos, e é conhecida sob o nome de a comunhão dos santos. O depósito primitivo de todas as forças e de todas as verdades foi confiado em todos os tempos esta comunidade da luz, que só ela, como disse São Paulo, estava de posse da ciência dos santos. Por ela os agentes de Deus foram formados em cada época, passaram do interior ao exterior, e comunicaram o espírito e a vida à letra morta, como já dissemos anteriormente. Esta comunidade da luz foi em todos os tempos a verdadeira escola do Espírito de Deus e, considerada como escola, tem a sua cátedra, o seu doutor, possui um livro no qual os seus discípulos estudam as formas e os objetos dos ensinamentos, e finalmente um método de estudo. Ela tem, também, os seus graus pelos quais o espírito pode desenvolver-se sucessivamente e elevar-se sempre cada vez mais. O primeiro grau, o menor, consiste no bem moral pelo qual a vontade simples, subordinada a Deus, é conduzida ao bem pelo móvel puro da vontade, quer dizer, Jesus Cristo, que ela recebeu pela fé. Os meios dos quais o espírito desta escola se serve são chamados inspirações. O segundo grau consiste no assentimento intelectual, pelo qual a compreensão do homem de bem que está unido a Deus, é coroada com a sabedoria e a luz do conhecimento, e os meios pelos quais o espírito se serve para este grau são chamados iluminações interiores. O terceiro grau, enfim, e o mais elevado, é o completo despertar do nosso sensorium interno, pelo qual o homem interior alcança a visão objetiva das verdades metafísicas e reais. Este é o grau mais elevado onde a fé se transforma em visões claras e os meios pelos quais o espírito se serve para isso são as visões reais. Assentimento igual em filosofia e adesão mental a uma proposição, isto é, aceitação da verdade dessa proposição. Há graus diversos de assentimento, e é famosa a classificação em certeza, crença e opinião. Eis os 3 graus da verdadeira escola de sabedoria interior, da comunidade interior da luz. O mesmo Espírito que aperfeiçoa os homens para esta comunidade, distribui também os graus, pela coação do próprio candidato, devidamente preparado. Esta escola da sabedoria foi em todos os tempos, a mais secreta e a mais oculta do mundo, porque ela estava invisível e submissa unicamente à direção divina. Ela não esteve jamais exposta aos acidentes do tempo nem às fraquezas dos homens. Porque nela não houve em todos os tempos senão os mais capazes que foram escolhidos pelas suas qualidades, e o Espírito que os escolheu não podia errar. Nessa escola se desenvolveram os germens de todas as ciências sublimes que foram primeiramente recebidas pelas escolas exteriores, e, aí se revestiram de outras formas verdadeiras algumas vezes tornadas disformes. Esta sociedade interior de sábios comunicou, segundo o tempo e as circunstâncias, às sociedades exteriores, os seus hieróglifos simbólicos para tornar o homem exterior atento às grandes verdades do interior. Porém, todas as sociedades exteriores só subsistem enquanto esta sociedade interior lhes comunica o seu espírito. No momento em que as sociedades exteriores queriam emancipar-se da sociedade interior e transformar o templo da sabedoria em um edifício político, a sociedade interior retirava-se e nelas ficava somente a letra sem o espírito. Assim é que todas as escolas exteriores secretas da sabedoria foram somente véus hieroglíficos, a verdade mesma permaneceu sempre no santuário para que não pudesse ser jamais profanada. Nesta sociedade interior o homem encontra a sabedoria, e com ela tudo, não a sabedoria do mundo que não é senão um conhecimento científico rodeando o invólucro exterior, sem jamais tocar o centro onde residem todas as forças, mas a verdadeira sabedoria, assim como os homens que a ela obedecem. Todas as disputas, todas as controvérsias, todos os objetos da falsa prudência do mundo, todos os idiomas estrangeiros, as vãs dissertações, os germens inúteis das opiniões que propagam a semente da desunião, todos os erros, os cismas e os sistemas, dela estão banidos. Não se encontra ali nem calúnias nem maledicências, todo homem é honrado. A sátira, o espírito que gosta de se divertir à custa do próximo, são ali desconhecidos,
e somente se conhece o amor. A calúnia, este monstro não levanta jamais entre os amigos da sabedoria, a sua cabeça de serpente. O respeito mútuo é ali observado rigorosamente, ali não se nota as faltas do próximo nem se lhe fazem críticas sobre defeitos. Caridosamente, conduz-se o viajante ao caminho da verdade, procura-se persuadir, tocar o coração que está em erro, deixando a punição do pecado à clarividência do Mestre da Luz. Alivia-se a necessidade, protege-se a fraqueza, rejubila-se da elevação e da dignidade que o homem adquire. A felicidade que é o dom do destino não eleva ninguém sobre o próximo, somente se considera feliz aquele ao qual se apresenta a ocasião de fazer o bem ao seu próximo, e todos estes homens, que um espírito de verdade une, formam a igreja invisível, a sociedade do reino interior sob um chefe único que é Deus. Não se deve imaginar que esta comunidade representa qualquer sociedade secreta que se reúne em certos tempos, escolhendo os seus chefes e membros e propondo-se a determinados fins. Todas as sociedades, quaisquer que sejam, não vêm senão depois desta comunidade interior da sabedoria. Ela não conhece quaisquer formalidades que são a obra dos homens. No reino das forças todas as formas exteriores desaparecem. O próprio Deus é o chefe sempre presente. O homem mais perfeito do seu tempo, o primeiro chefe, não conhece por si mesmo todos os membros, mas no instante em que para a finalidade de Deus se torna necessário esse conhecimento, ele os encontra certamente no mundo para agirem em direção a essa finalidade. Esta comunidade não tem absolutamente véus exteriores. Aquele que é escolhido para agir perante Deus é o primeiro, apresenta-se aos outros sem presunção, e é recebido por eles sem inveja. Se é necessário que os verdadeiros membros se unam, eles se encontram e se reconhecem sem dúvida alguma. Não pode existir nenhum disfarce, e nenhum germen de hipocrisia ou dissimulação sobre os traços característicos desta comunidade, porque são fora do comum. São arrancadas a máscara e a ilusão, e tudo aparece em sua verdadeira forma. Nenhum membro pode escolher um outro, o consentimento de todos é requerido. Todos os homens são chamados, os chamados podem ser escolhidos, se eles se tornarem aptos para a entrada. Cada qual pode procurar a entrada, e todo homem que está no interior pode ensinar ao outro a procurar a entrada. Mas enquanto não se estiver preparado, não se alcança o interior. Homens não preparados ocasionariam desordens na comunidade, e a desordem não é compatível com o interior. Este interior expulsa tudo aquilo que não é homogêneo. A prudência do mundo espreita em vão este santuário interior, em vão a malícia procura penetrar os grandes mistérios que aí estão ocultos. Tudo é hieróglifo indecifrável para aquele que não está preparado, nada pode ver nem ler no interior. Aquele que já está preparado junta-se à corrente, muitas vezes lá onde menos pensava e a um elo do qual nem supunha a existência. Procurar alcançar a maturidade deve ser o esforço daquele que ama a sabedoria. Nesta comunidade santa está o depósito original das ciências mais antigas do gênero humano, com os mistérios primordiais de todas as ciências e técnicas conduzindo à maturidade. Ela é a única e verdadeira comunidade da luz em posse da chave de todos os mistérios e conhecendo o íntimo da natureza e da criação. Ela une as suas forças às forças superiores e compõe-se de membros de mais de um mundo. Estes formam uma república que será um dia a mãe regente do universo inteiro.